Relatos atuais de encontros sexuais com alienígenas nos levam a 1957, quando um fazendeiro brasileiro alegou que foi levado a bordo de uma nave e que foi coagido a ter relações sexuais com uma mulher loira, de aparência estranha, com olhos grandes. Um dos mais famosos e mais recentes relatos modernos de abdução extraterrestre é o caso de 1957 de Antônio Vilas-Boas, no Brasil. Ele afirmou que um disco voador pousou na fazenda dele, num lugar remoto, e ele foi levado a bordo. E, enquanto estava lá, ele teve um encontro sexual com uma mulher extraterrestre. Esse é um dos primeiros casos de abdução e o mais interessante, pois precedeu todos os outros e só ficou conhecido anos depois. Então não se pode dizer que Antônio Vilas-Boas teve essas ideias lendo histórias sensacionalistas. Alguns anos mais tarde, em 1961, Betty e Barney Hill de Lancaster, New Hampshire, relataram um incidente de abdução famoso, onde eles foram colocados nus em mesas de exames e receberam sondas do que eles descreveram como alienígenas cinzentos, que extraíram amostras de óvulos e de esperma. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias de abduções são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. O que nós estamos vendo é uma clara relação entre relatos de abdução extraterrestre dos dias de hoje e o que nós de fato vemos no período medieval. Há semelhanças notáveis nessas histórias. E os produtos dessa união sexual parecem ser usados para um programa de cruzamento genético. Seriam esses incidentes, junto com as histórias dos íncubos e súcubos do período medieval, de fato encontros com seres extraterrestres? Se for verdade, seriam apenas os atos de alienígenas sem princípios, similares às histórias antigas dos anjos caídos? Ou isso pode ser parte de algum plano maior? Talvez a resposta possa ser encontrada nas histórias de bebês em gestação que desaparecem misteriosamente do ventre. Sydney, Austrália, julho de 1992. Peter Curry acorda e se percebe paralisado e incapaz de falar, mas plenamente consciente. Ele sente um peso pressionando e conforme seus olhos se ajustam à escuridão, ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. Seus olhos eram provavelmente 2, 3 vezes maiores do que os olhos humanos. Ela tinha maçãs do rosto salientes e um rosto estreito que acabava em um queixo pontudo. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher. Uma mulher de aparência asiática. Então ela, a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Um fio de cabelo loiro. Curry levou essa prova para um laboratório de genealogia independente, onde o bioquímico Urs Drill submeteu o cabelo à análise de DNA. Os resultados não foram o que ele esperava. Foi muito incomum porque o cabelo da maioria das pessoas é loiro, castanho ou preto. E esse era oticamente claro como uma linha de pesca de nylon. Não há ninguém na Terra que tenha o cabelo oticamente claro.
Normalmente um fio de cabelo humano tem somente um tipo de DNA. Em uma parte do DNA do cabelo temos uma linhagem chinesa muito rara, cerca de 0,1% de etnia chinesa. E depois na outra parte nós temos uma linhagem celta de olhos azuis e pele clara. Isso mostra autenticamente que é um DNA incomum que é bastante raro, que Peter não podia ter achado no quarto ou na rua. A amostra de cabelo de Peter Curry rendeu resultados de DNA muito incomuns que simplesmente não são fáceis de explicar com sequências de DNA normais e convencionais humanas. Não podemos de fato ficar descartando tudo como uma espécie de fantasia da mente ou fantasia sexual. E apesar disso não provar com certeza que foi uma alienígena, porque só temos uma amostra de cabelo, isso no mínimo prova que estamos lidando com algo bastante incomum. Quando vemos a prova do DNA de um cabelo, que não corresponde com o que seria esperado, um antigo DNA gaulês misturado com um DNA chinês e cabelo loiro, as linhas da história não combinam, a menos que comecemos a pensar na ideia de abdução e cruzamento genético acontecendo há milhares de anos, voltando para o início da nossa história. Será que a sequência de DNA incomum encontrada na amostra de cabelo é uma prova de que Peter Curry realmente teve um encontro com seres de outro mundo? E se for verdade, o que eles querem? Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações sexuais com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Na minha opinião pessoal, estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito sexual alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Existem referências nas escrituras a anjos rebeldes que tiveram problemas com Deus e que, ao descerem à terra, acharam as filhas dos homens atraentes e casaram-se com elas e que pode-se entender que fizeram sexo com elas e produziram prole. Mas Deus não ficou feliz com isso. A infelicidade de Deus com isso não aparece no Gênesis, tanto quanto aparece no livro extracanônico de Enoque do Antigo Testamento. No livro de Enoque, ele realmente dá os números. Ele diz: 200 anjos desobedeceram a Deus, vieram para a terra e fizeram sexo com as mulheres humanas. No livro de Enoque, esses seres do espaço estavam querendo fazer sexo com as mulheres da terra. Então eles vieram todos juntos e juraram: nós vamos fazer isso, mesmo que seja contra a lei. O texto apócrifo chamado O Livro de Enoque foi escrito antes da época de Jesus, mas foi estranhamente removido da Bíblia no século IV d.C., no Conselho de Laodiceia. De acordo com muitos estudiosos da Bíblia, a razão para isso foi mais provavelmente a controvérsia sobre esses relatos de anjos caídos fazendo sexo com as filhas dos homens, relatos que as pessoas da época tinham entendido como fato.
Mas se as histórias dos anjos caídos forem interpretadas literalmente, como foi possível que seres espirituais conseguiram não só fazer sexo com humanos, mas até procriar? Se os anjos são como imaginamos hoje, essas entidades sem corpo, com certeza não humanas, como diabos poderia haver algum interesse em uma relação sexual com mulheres humanas? É fisicamente impossível. Então, portanto, se houver qualquer legitimidade no que a Bíblia diz, como nós acreditamos que existe, nós devemos compreender melhor quem são esses filhos de Deus. Temos que mudar a interpretação e interpretá-los de uma forma moderna. E você vai ver que, de repente, tudo faz sentido. Mas o problema é que se os extraterrestres tiveram contato sexual com nossos antepassados, isso significa que o aparelho genital deve ser semelhante. Caso contrário, não é possível. Agora, olha uma coisa interessante. Eles não vieram aqui por passatempo recreativo, como nós usamos o sexo hoje em dia. Eles tinham um propósito: de manipular a genética dos seres humanos. Será possível que as histórias dos anjos caídos estão de fato retratando seres alienígenas que vieram à Terra para fazer sexo com os seres humanos e manipular nossa composição genética? Nesse conto antigo que foi retirado da Bíblia hebraica, ele também fala sobre os filhos dessas relações. Uma raça de gigantes conhecida como os Néfilins. Os Néfilins eram seres que eram o cruzamento de uma ordem angelical e uma ordem humana que aparentemente eram muito grandes. A prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens não era completamente humana. Eles eram o que chamaríamos de semideuses. Não eram necessariamente homo sapiens, mas homo superiors. Eles tinham mais habilidades, maior resistência, estatura muito possivelmente maior. Essas entidades causaram uma devastação na Terra. Por quê? Porque eles não pertenciam a esse planeta. Relatos antigos de seres poderosos que são filhos de deuses com seres humanos podem ser encontrados em culturas por todo o mundo. Mas se esses gigantes eram mais que mitologia, nós não encontraríamos esqueletos ou outras provas da sua existência.